Gravando a segunda parte da aula Sexologia e Psicanálise, 21 de julho de 2022. Vamos em frente para dar continuidade. Já conversamos um pouco, bastante interessante. Essa participação de vocês é muito importante para que ele possa estar desenvolvendo e esclarecer os entendimentos. Sabe que quando eu tenho no curso pessoas muito religiosas, como, por exemplo, pastor que vem para o curso, quando chega nessas duas últimas aulas, é muito difícil para eles, porque o superego deles é muito grande, é repressor, e falar abertamente da sexualidade, eles não têm essa liberdade. Então, até agora, já se passaram 3 pastores que não conseguiram concluir o curso. E teve pastor postulante a vir fazer o curso também, não tinha condição de fazer, porque a gente mexe, é muito forte. A gente tem que livrar a nossa mente de coisas que colocaram dentro de nós para poder buscar um entendimento. Entendendo que nós não sabemos nada. Vamos falar, benefícios do ato sexual. É importante o ato sexual, minha gente. Se a pessoa chega no consultório, ela está com insônia, pode ser que ela tenha um problema na vida sexual dela. A gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, chega a determinado ponto, se ela não falar da vida sexual dela, a gente faz uma pontuação. Está tudo bem com a sua vida sexual? O ato sexual libera endorfina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. Essa substância é secretada pelo cérebro e, normalmente, a morfina, cujo efeito é de provocar um estado de relaxamento favorável ao sono. Daí, o sexo está em dia harmoniosamente com sua atividade sexual, elimina a insônia, passa a ter uma noite mais agradável, um sono mais profundo, importante para a recuperação das energias consumidas durante o dia e renovação celular. Nós vamos ver um pouco mais adiante quando nós chegamos na interpretação dos sonhos, onde eu vou entrar mais fundo nessas questões. O estresse. Estresse do dia a dia, todos têm, estresses familiares, as complicações. Os sistemas endócrino e muscular, eles estão aliados para ter experiências prazerosas, que aliviam tensões e agem como um antídoto para a resposta de adrenalina e do estresse. A adrenalina é aquilo que nos irrita. O estresse nos irrita, produz adrenalina e coloca também cortisol na circulação sanguínea. O humor, ele é alterado se o ato sexual prazeroso é seguido de uma certa forma. Euforia que vem da ação de 2 substâncias produzidas pelo cérebro, novamente a serotonina e a dopamina, verdadeiros hormônios do prazer. Dores. O centro nervoso é estimulado. Tem mais 2 pessoas esperando, deixa eu voltar aqui para ver como é que, deixa eu visualizar quem está chegando aí. O Álvaro também que saiu, o Gabriel também saiu. Está chegando. Ok? Fechando aqui. Então, o centro nervoso que é estimulado através de carícias, estes estímulos descontraem os músculos, provoca relaxamento. O prazer na relação eleva o nível de tolerância à dor, aumentando em até 500% endorfinas na corrente sanguínea, produzindo aquela euforia maravilhosa, o prazer de viver. O sexo é associado ao alívio da dor de coluna, da artrite, e é um excelente analgésico, mais seguro que esses vendidos em farmácia.
preliminador. Durante o período de excitação, a pulsação se eleva de 70, que é normal, 70 a 80 por minuto, batidas do coração, para mais de 100 pulsações por minuto, chegando até 180. É como se nós estivéssemos fazendo uma corrida. Faz uma corrida e para, faz uma corrida e para. Porque eles necessitam para trabalhar serem saudáveis, para o coração ficar saudável. Mesmo depois de um infarto, olha que interessante, médicos têm recomendado o retorno às atividades sexuais tão logo tenham vontade. A circulação sanguínea é extremamente importante. Sob o efeito do prazer, as artérias se dilatam, criando uma sensação de bem-estar geral. Além disso, o amor contribui para regenerar o sangue, facilita a circulação sanguínea, a oxigenação. Pouco a pouco, a respiração desacelera, tornando-se mais profunda. Assim, o sangue fica bem oxigenado. Este efeito é o comparável ao obtido com a prática de um esporte. Ou quando a gente vai para a academia, que começa a fazer o aquecimento, vai lá para a esteira, começa devagarzinho, vai aumentando a velocidade, e depois que aumentou a velocidade, diminui novamente a velocidade para caminhar devagar novamente, para provocar esse relaxamento, porque já houve ali a produção do efeito necessário, que é a aeróbica, oxigenação. Já no ciclo menstrual, uma vida sexual nula ou mal resolvida se traduz por ciclos irregulares, muito longos ou curtos demais. O prazer de uma relação sexual ajuda no equilíbrio hormonal. A liberação de endorfina torna a menstruação menos dolorosa. Só as mulheres sabem o quanto que é complicado, porque aprenderam a conviver desde que menstruaram pela primeira vez, que todo mês vem aquela menstruação, a dor que ela sente, a pré-menstruação, a pós-menstruação e assim por diante. Já as disfunções sexuais, na maioria das vezes, elas estão ligadas às fases do desenvolvimento psicossexual, fase oral, anal, fálica. Esse sentimento de culpa pode ser inteiramente inconsciente. Mesmo que a pessoa afirme não se sentir culpada, seus sintomas poderão dizer o contrário. As disfunções sexuais, na maioria das vezes, estão ligadas às fases do desenvolvimento psicossexual. O duro é lembrar disso, não se lembra disso. Com terapia psicanalítica, sim, vai acabar se manifestando. Nas disfunções sexuais femininas, é comum o emprego errôneo do termo frigidez para o desinteresse sexual feminino. Então, quando ela está com desinteresse sexual, a relação para ela não está sendo boa e ela sublima em outras coisas, em outra atividade, para fugir da cama para fazer sexo com o teu companheiro. A cena designada a falta de tesão quanto à ausência de orgasmo feminino, até 1967 era considerado assim. Quando, desde então, Master Johnson divide-se em dois grupos. Disfunção do desejo. Se considera portadora a mulher que não tem ou tem pouco tesão. Ou seja, a mulher que não tem interesse pelo coito, pelo ato sexual em si. A disfunção orgástica
ou anorgasmia, a dificuldade ou a impossibilidade que a mulher tem de atingir o orgasmo, que pode ser de dois tipos. No grande número de mulheres que passam pelo consultório, quando fazemos essa abordagem sobre o orgasmo, elas se lembram de ter um orgasmo uma vez ou outra. Tem um monte de relações sexuais, mas não tem o orgasmo e não tem o prazer. Simplesmente está fazendo para atender seu companheiro. Então, essa disfunção orgástica, ou anorgasmia, pode ser de dois tipos: primária e secundária. A primária é quando a mulher nunca experimentou o orgasmo. E quantas que já estão com mais idade e nunca teve um orgasmo? Faz o sexo simplesmente para servir o outro. A secundária, neste caso, a mulher tornou-se anorgástica após ter experimentado o orgasmo. Houve uma relação que ela chegou no orgasmo e depois se tornou anorgástica. São vários os fatores que podem influenciar nisso. A anorgasmia total, que é popularmente conhecida por frigidez, incapaz de atingir o orgasmo em qualquer situação ou qualquer momento. Aquele sentimento de culpa numa relação, que sexo é feio, que sexo é nojento, sexo é impuro, não permite o orgasmo, e que gozar é pecado. A anorgasmia parcial é a dificuldade que a mulher tem em atingir o orgasmo, ou seja, é esta em sua resposta orgástica. É lenta na sua resposta orgástica, bem lenta. A anorgasmia circunstancial, dificuldade de atingir o orgasmo em determinadas circunstâncias. Não leva em conta as falhas que tem aí de escrita. Muitas mulheres, por nutrirem tal sentimento ligado ao sexo, têm pensamentos desviados do ato. Anorgasmia orgânica. Essas não pertencem ao nosso estudo. É fisiológico. Mas vamos fazer a menção a nível de informação. As mais comuns são distúrbios hormonais, infecções pélvicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doenças decorrentes do alcoolismo, drogadição, e a anorgasmia psicológica, psíquica, são várias. E na maioria de disfunção sexual, estão associadas ao psicológico. Portanto, cabe a nós, psicanalistas, após o parecer médico, a investigação cautelosa até nós chegarmos à causa, que não conhecemos a causa. Então, tem aquelas mulheres que, à noite, lá com seu companheiro, seu marido, namorado, sei lá quem for, ela reclama que ela está cansada, ela quer dormir. Está fugindo da possibilidade de uma relação sexual porque ela não tem prazer na relação sexual. Ou se envolve em atividade para que o companheiro vá dormir e ela possa ir para a cama. Os traumas de infância, como a educação excessivamente repressora, carência afetiva, gerando insegurança, a visualização do coito entre os pais, fica uma marca muito forte. O trauma da primeira relação sexual, não tem aquela prática, não sabe como fazer, e tem vergonha de se esclarecer, de se mostrar. A indelicadeza do parceiro que está afoito também, com uma ansiedade muito grande, também não sabe fazer um sexo direito.
Então, até mesmo as circunstâncias do ambiente. Aquela que tem que fazer logo, senão vai chegar alguém. É aquele casal que fica namorando, está lá no sofá, todo mundo saiu, e aí embalam, vão fazer o sexo ali, mas tem que ser rápido. E já que o papai chega, já que a mamãe chega, já chega mais não sei quem. Conflitos religiosos, esses são terríveis, porque geram concepções errôneas sobre o sexo. A diminuição da autoestima, alterações nos caracteres femininos, gerado pelo envelhecimento, acidente e doença. Uma convivência conjugal frustrante, aquela convivência conjugal em que só entra em discussão, vida desorganizada, vida financeira bagunçada, discutem. Tanto a mulher quanto o homem, ele faz isso. Se nós começarmos a verificar como que é a população, como que são as pessoas em relação à organização e administração da vida, é a maioria desorganizada. A maioria não sabe o que é um fluxo de caixa, não tem uma planilha para cuidar das suas finanças, e com isso confunde tudo. Aquele que trabalha empregado e que tem até a piada que diz assim: o meu salário é como a menstruação. Vem uma vez por mês e dura só 3 dias. Não tem administração nenhuma. Então, o salário não vai durar nada. Essas brigas que acontecem entre os casais, a agressão verbal, psicológica, que um faz com o outro, às vezes faz agressão física também, atitudes repressoras de desprezo e maltrato por parte do marido. Em alguns casos, temos a associação da orgânica com a psicológica. Aí, neste caso, o tratamento deve ser em conjunto, psicanalítico e medicina. Já tem aquelas mulheres que têm dor na relação sexual. E para ela, como ela sempre teve dor, aquilo passa a ser normal. É um problema que ela tem. É difícil para aceitar a comunhão amorosa, porque se vai fazer sexo, em vez de ser prazeroso, vai doer. Isto se manifesta com o nome de vaginismo e dispauria. O vaginismo é a contração involuntária e incoercível dos músculos levantadores do ânus, que trancam a vagina, eles estão intimamente ligados, impedindo totalmente a penetração na vagina. Tal contração geralmente se faz acompanhar de contração dos adutores, são os músculos adutores das coxas, dificultando o afastamento das coxas, bem como dos joelhos. No vaginismo, é completamente impossível o coito vaginal. Impossível é também o exame ginecológico. Não consegue fazer, o ginecologista não consegue fazer um exame decente. A mulher sente tanta dor que é aquela sensação que na relação sexual ela estivesse sendo esfaqueada. A vagina, então, declara greve total, infligindo em seu companheiro uma espécie de castração psicológica. E aí ele não tenta mais a penetração vaginal. Aí começa, então, a separação do casal. Vai passando o tempo, ele vai começar a procurar fora. Fatores que geram mulheres vagínicas. Secura afetiva do meio familiar, educação rigorosa demais, tabu religioso e moral repressora. No ciclo da dor,
O corpo antecipa a dor, medo e ansiedade podem contribuir, antecipação da dor. Logo em seguida, no passo seguinte, que o corpo está reagindo, ele tem uma relação involuntária. Não que a mulher queira fazer isso, involuntariamente vai acontecer. O corpo aperta automaticamente os músculos vaginais, fechando a vagina. No terceiro passo, é o sexo doloroso. O aperto torna o sexo doloroso e a penetração pode ser impossível. No quarto passo, a dor reforça e intensifica a resposta de reflexo. E a seguir, no quinto passo, preparação para um choque. O corpo reage preparando-se para mais em uma base contínua. E aí segue a evitação da intimidade. A ausência de desejo pode se desenvolver. Então, algumas mulheres, o que elas fazem? Quando chega a noite, que ela preparou o jantar, a família já está lá, ela não se prepara para ir para a cama. Ela bota um pijama de flanela velho, para não ficar atraente. E anda com chinelinho de pantufa. Não toma um banho para ficar cheirosa, porque ela não tem desejo. E com isso, inconscientemente, ela está fazendo com que ela não seja desejada. Porque é difícil um homem gostar de encontrar com a mulher à noite, e que ele também tem suas pulsões sexuais, e a mulher já está com um pijama velho de flanela, não tem um contato com o corpo dela, está desmazelada, não está cuidada, não está cheirosa. Aí realmente isso perde o tesão. No vaginismo primário, mulheres que nunca conseguiram praticar o coito vaginal são virgens. Não por uma opção, mas por impossibilidade. E como não tem uma cultura para entender que está com problema, não procura ajuda profissional. No vaginismo secundário, mulheres que tiveram inicialmente vida sexual normal, apresentando a partir de um período espasmo dos músculos elevadores, dificultando a penetração vaginal. Isso pode ser desenvolvido também pelos desentendimentos entre o casal. As brigas entre os dois. Ou do estresse do trabalho de cada um. Em alguns casos, podem ser comprovadas as causas orgânicas, tais como vaginite, uma sequela de parto doloroso, a vida de episiotomia, castração radioterápica. E como gera a dispareunia de uma forma tão grave, é caracterizada pela dor no curso das relações genitais normal. É uma dor superficial. Algumas vezes na entrada da vagina. Muitas vezes se associa a cistite pela semelhança da dor. A dor pode persistir muitas horas após o ato sexual. E confunde, porque o homem que está fazendo sexo, quando vê uma expressão dessa que está aí, ele tem aquela impressão de que ela está gozando. E não está, ela está sofrendo com a dor. Aí começa a evitação da relação. As causas orgânicas frequentemente são vaginites, micoses antigas, ulcerações vulvares, atrofias pós-menopáusicas, lesões anexiais diversas,
o que tende a gerar frigidez e causar a dilaceração dos casais. Nas disfunções sexuais masculinas também, ocorre um punhado de coisas que afetam. Embora a maioria das causas sejam de ordem psicológicas, há também as de ordem de sensibilidade do pênis. Doenças que causem a baixa de andrógenos, a má circulação sanguínea, a hipertensão arterial, o alcoolismo e as drogas, o estresse, também contribui fortemente para a disfunção sexual masculina. Uma ejaculação retardada, que são os casos em que o homem não consegue ejacular dentro de um tempo normal, como ocorre na maioria, pode desenvolver um cansaço na relação. Em alguns casos, ele não consegue atingir a ejaculação. Mesmo que se estenda no ato, embora não apresente nenhum problema de ereção. Esta impossibilidade, minha gente, só se observa no caso de coito, podendo ejacular normalmente na masturbação, no autoerotismo, como em toda disfunção sexual, são de ordens orgânicas e psicológicas ou psíquicas. Nas causas psicológicas ou psíquicas, na maioria, as causas da ejaculação retardada são de ordem psicológica. A fixação à autoereção. Eu tenho que ficar bem ereto, eu tenho que ficar com o pau duro. Associada à masturbação na puberdade. Fixação à fase fálica. Associação à micção, gerando um medo inconsciente de punição por ejacular. Um mau relacionamento conjugal. Aversão inconsciente de ser pai e assim por diante. Medo de engravidar a mulher. E a mulher também medo de se engravidar. Já na ejaculação precoce, rápida, o indivíduo não tem controle, mas também está ligado muito à ansiedade. E pode ocorrer de várias maneiras. Logo após a penetração do pênis, acabou. Aí eu costumo falar assim, trepa que nem um galo. Num simples sarro, ele pode ejacular. Ou mesmo só numa excitação visual ou fantasiosa, o que é bastante desagradável, pois pode ocorrer na rua, em uma condução, ou conversando com pessoas sentadas no sofá, e aí aparece aquela molhada na calça. Iniciação com prostitutas, muitos pais, quando o filho chega lá na sua idade, dos seus 13, 14 anos de idade, esse é macho. Eu vou levar ele na zona para ele aprender para que serve mulher. Machismo, o que traz um prejuízo muito grande. Um grande número de homens que se iniciaram com prostitutas e não sofrem de ejaculação precoce, mas grande parte dessa iniciação foi a causa direta ou indiretamente da ejaculação precoce. Há que considerar aí o fator ansiedade. A ansiedade é terrível para qualquer tipo de relação sexual, tanto para o homem como para a mulher. A ejaculação precoce, ansiedade. O coito proibido. É notório um jovem ter a sua iniciação sexual através de um coito proibido em qualquer lugar. Aí, brincando um pouco, estão querendo fazer sexo dentro do elevador. Seja com a namorada, às escondidas dos pais, aproveitando o breve momento que ficam a sós, seja com uma mulher comprometida, na sua casa quando se encontra só. Nesses casos, há uma pressa em ejacular,
o que desenvolve inconscientemente uma associação do ato sexual com pressa de ejaculação. Nesses casos, se desenvolve um estado de ansiedade muito forte, cada vez vai se agravando porque ele não consegue mais realizar um coito adequado. Aí nós temos um gráfico que mostra a incidência da disfunção ereção. Com a avançada da idade, aumenta os casos com incidência de disfunção erétil. Depois dos 70, aumenta os casos. Se a pessoa não se cuida, ela continua naquela vida dela estressante, ela não se atualizou para entender que isto pode continuar prazeroso ainda até o final da vida, fica bastante complicado. A impotência sexual primária. A impotência primária quando o homem nunca consegue a ereção. Ele não consegue ligar o tesão dele. Na secundária, a importância surgida após uma vida sexual saudável, sem problemas de ereção, isso pode ser dividido em duas causas básicas da impotência sexual. A primeira é a impotência orgânica. Então, se um homem está com problema da impotência sexual, ele precisa procurar ajuda profissional. E a impotência psicológica, procurar ajuda de terapia psicanalítica, ou talvez até procurar ajuda de sexóloga. Na impotência orgânica, o que acontece? Defeitos inatos dos órgãos sexuais. Perturbações congênitas na função do aparelho genital. Quando o pênis é flácido, nós temos ali um corpo cavernoso, dá para ver bem na imagem, né? E esse corpo cavernoso, ele não está recebendo bombeamento de sangue suficiente para provocar a ereção. No pênis ereto fica bem claro como esse corpo cavernoso precisa inflar com o sangue a fim de ter ereção. E logo abaixo tem os testículos. Então, uma das causas, além de perturbações congênitas nesta função do aparelho genital, arteriosclerose prematura. Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar bem dos níveis de gorduras no sangue. Na arteriosclerose prematura, quando a idade vai chegando, pode ocorrer a queda da potência sexual, ocasionada por um fenômeno de calcificação das túnicas arteriais. As túnicas arteriais elas estão ali naquela parte do corpo cavernoso que aparece nesta imagem, que perdem a sua elasticidade. Ela perdeu a elasticidade, ela não tem como comprimir para que o sangue possa ser injetado. Isso pode acontecer prematuramente em alguns homens. Agora, na impotência psicológica ou psíquica, bastante séria, uma projeção materna. O homem projeta a mãe na esposa. Ele não consegue copular com ela. Sentimento de fixação na fase de piana. Complexo de Édipo. E com a mãe não pode. Aquela sensação de incesto inconsciente. Uma idealização exagerada da mulher. Indivíduos de caráter fraco e delicados fazem da relação ficando versos ao anjo, que, no entanto, lhes parece sagrado para com ele manter relações sexuais.
uma aventura decepcionante com mulheres, um jovem inexperiente, cheio de sonhos e fantasias, se depara com uma mulher completamente oposta a seus sonhos. E ainda essa relação é um verdadeiro fracasso, porque não era aquilo que ele queria. Ele idealizou uma relação sexual. Ele tem a sua libido fixada em um determinado tipo de mulher, que não é aquela com quem ele está naquele momento fazendo a sua relação. Com isso, não tem amor para fazer sexo. O complexo de pecado, esse ensinamento errado, errôneo acerca do sexo. Ao tentar o ato sexual, forte sentimento de culpa diante de Deus, sentimento que vem inconsciente, de culpa de fazer sexo. Aquela educação de que o sexo está na contramão de Deus. Imagine como é que ficam as freiras, como é que ficam os padres. Já vamos encontrar essas alterações na pessoa, algumas pessoas são intersexuais, ou seja, o mesmo que hermafroditas. Esse termo não é mais considerado de bom gosto, e sim intersexuais. Os intersexuais são pessoas que nascem com anatomia feminina e masculina, ou com anatomia que mistura atributos masculinos e femininos, antes referido como pseudo-hermafrodita. Essa figura mostra, portanto, as alterações que tem organicamente o corpo da pessoa. Uma barba rala, tendência a pelos no peito, tendência à calvície. Crescimento dos seios, quadris largos, como se fosse quadril de mulher que vai se preparando para ter um filho. Pelos pubianos femininos, testículos pequenos, braços e pernas longas. E um dos aspectos bastante sérios, que é a síndrome de Turner, XO, em todas ou quase todas as células do corpo, um único cromossomo sexual, ao invés de dois. Possui corpo de mulher, mas não possui os órgãos internos. É uma anomalia da natureza. Não rara, coincidência de 1 em cada 2.500 indivíduos. É bastante elevado o índice. Geralmente possuem baixa estatura, esterilidade, ausência de seios e a menstruação é muito tardia. Podem também desenvolver ao longo dos anos problemas cardíacos e problemas renais. Já a inversão sexual, por mais que se tente tratar como totalmente natural, a ideia do relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo ainda é rejeitada e preconceituosa para os heterossexuais. Tal fato é tratado como inversão sexual e essas pessoas são denominadas de invertidas, ou seja, os gays, homossexual ao pé da letra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, poderá haver cerca de 10% da população assumida como invertidos, homossexuais masculinos e femininos. Interessante, eu fui uma vez num congresso nacional em Florianópolis sobre a diversidade. E aí, conversando com um professor e um outro amigo dele, falei, vamos tomar um café para trocar uma ideia aqui. Estou aqui fazendo uma divulgação do curso de psicanálise. Mas eles não tinham um aspecto de ser homossexual. Aí um deles, um homem de barba, né? Devia ter lá seus 40 anos, ele perguntou, qual que é a sua condição sexual? Eu falei, eu sou hétero.
eu gosto de mulher. Ele falou para mim assim, você gosta de mulher? Mas eu posso dar para você muito mais prazer do que uma mulher. Falei, caramba, me cantou direto, né? Tô fora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, poderá haver cerca de 10% da população. A gente tem a impressão que é mais, do jeito que a coisa está se manifestando hoje. A inversão sexual, na visão da psicanálise, trata-se do desvio da libido e uma regressão das pulsões sexuais a nível pré-genital, onde o fator é adquirido provavelmente instalado na fase edipiana. O complexo edipiano não foi bem resolvido. Ou foi resolvido inadequadamente, e aí, neste caso, há certa diferença na inversão masculina da feminina. Na masculina, temos duas variáveis mais constantes. Por um lado, temos uma mãe quase sempre dominadora e castradora, que não aceita a autoridade do pai. E, por outro lado, a impossibilidade de identificação com o pai, uma supervalorização fálica, um sentimento de menos-valia e procura da virilidade nos outros, o que provoca, portanto, uma inversão sexual. A mulher passa a ter uma atração maior por outra mulher e o homem passa a ter atração maior por um homem. Na inversão sexual feminina, parece ter origem numa atitude negativa em relação ao próprio pai, relação que se estende aos outros homens, atributos femininos. No entanto, a figura materna é vivida como rejeitadora. Daí, a dificuldade de uma identificação sadia. É muita complicação que a gente vai vendo no desenvolvimento da sexualidade humana. Homossexualidade já era praticada entre gregos e romanos, no século VII a.C. Então, isso é antigo. Já conta dentro da mitologia grega, das histórias gregas e romanos, que existia uma poeta lírica chamada Safo. Vivia na cidade de Metilene. Mas ela se reunia na ilha de Lesbos com outras mulheres para a prática da homossexualidade feminina. Daí, esse nome de lésbicas. São as mulheres que iam para a ilha de Lesbos para fazer sexo com outra mulher. Os homossexuais invertidos absolutos, tanto homem como mulher. O objeto sexual será sempre do mesmo sexo. São os homossexuais. Após a perda de amor objetal, ao nível da identificação, transforma-se no objeto que não pode possuir. Identifica-se com o objeto, depois que o genital deste os decepcionou. O que determina a particularidade dessa identificação, uma razão para a escolha objetal, a fixação da libido em determinado objeto, ou seja, a libido objetal, está ligada ao trauma da castração, que, embora ocorra na história dos héteros, está decisivo
é a reação. Já o cérebro homossexual, há diferença, sim, na questão do cérebro homossexual. Nós vimos bem no filme Minha Vida em Cor-de-Rosa. Mecanismos que atuam na vida intrauterina e na puberdade determinam a sensibilidade aos feromônios e constituem a base biológica da preferência sexual. Interessante. Feromônios, não hormônios sexuais, são feromônios. Mas podemos pensar assim, você já pensou ser discriminado por alguma característica, tipo físico, tipo de voz, ou qualquer outra coisa diferente do modelo padrão da sociedade, dos estereótipos que estamos acostumados? Do ponto de vista cerebral, o que distingue mesmo é tão óbvio que acaba sendo esquecido. A condição humana que se fala em preferência sexual não é uma preferência, é uma condição partindo do cérebro. A única razão que explica a heterossexualidade como preferência normal na nossa espécie é o simples fato de ela ser encontrada na maioria da população. Uma ocasião, eu fui dar uma entrevista na TV, na Record, e estava acontecendo aquela manifestação dos gays LGBT. E aí vieram fazer a pergunta como é que o psicanalista vê a homossexualidade, se isto é normal ou não. Eu fiz uma colocação. Então, o que é certo e o que é errado? O que é normal e anormal? Se o costume dentro da sociedade fosse uma atividade homossexual, o que seria de nós héteros? Seríamos criticados, rejeitados pelos homossexuais. Mas como a maioria da sociedade é hétero, então homossexual é fora do normal. Então não temos que levar nesse sentido da vida, e sim de entender que é uma condição que ocorre com a pessoa já do seu nascimento. Do ponto de vista cerebral, o que distingue mesmo é tão óbvio. Esta condição, temos que gravar, essa condição sexual. Vocês poderão assistir um filme, eu não tenho ele, infelizmente, passar para vocês. Azul é a cor mais forte. Homossexualismo feminino. É muito interessante. Azul é a cor mais forte. Podem procurar, que provavelmente eu vou encontrar. Então, falando disso aí, a única razão que explica a heterossexualidade como preferência normal é porque a nossa sociedade é hétero, a nossa espécie. E é pelo fato de ser encontrado na maioria da população. A identificação no cérebro, feromônios pelo nariz, são detectados por um pequeno órgão que todos têm no palato, chamado de vômero nasal. Não tem cheiro. Talvez alguns aí já possam ter sentido de chegar perto de uma outra pessoa, você ainda nem conhece, e dá aquele arrepio. Sente uma atração sexual incrível. E o nosso superego, então, reprime. Não, o que é isso? O que está acontecendo? A gente se afasta. São os feromônios que passaram pelo seu órgão vomeronasal e teve uma identificação química. Esse órgão vomeronasal joga esta sensação
inervada para glândulas do cérebro, que, por sua vez, vão ativar o cerebelo e gera toda essa sensação, sem sabermos por quê. Automaticamente, involuntariamente. O comportamento desencadeado depende, portanto, de como essa região é ativada, do órgão vômero nasal. Então, o homossexual masculino, no caso, graças à grande importância dada à diferença dos genitais, eles sentem grande repulsa pelos genitais femininos. As evitas por amedrontar-se à vista de uma criatura sem pênis. Para o homossexual masculino, gera uma angústia ao se deparar com uma genitália feminina. Pode ser de duas maneiras: a possibilidade de se transformar numa criatura sem pênis, e ao fazer conexão entre as angústias de castração e as antigas angústias orais, vê o genital feminino como instrumento castrador, capaz de morder ou de arrancar o seu pênis. Mas como estamos falando aqui é uma condição do ser humano, isto ocorre no seu desenvolvimento logo após a fecundação. Ele vai receber com certeza muita herança genética. E quando o feto está no desenvolvimento, já no formato de bebê, nos 4 meses de vida dentro da barriga da mãe, se a mãe estiver com os hormônios masculinos mais ativados do que os femininos, e for uma menina, isto tem influência em que ela venha a ser uma lésbica, uma homossexual. Mas se for um menino, e neste momento a mãe estiver com um número muito mais elevado de hormônios femininos, há a possibilidade de que aí esteja influenciando também na vida homossexual de um homem. A maioria dos homossexuais não se livra dos seus desejos biológicos normais por mulheres. O desejo biológico normal. Mas o medo de se tornar, medo inconsciente, de se tornar uma criatura sem pênis, os levam a mulheres fálicas, rapazes com o máximo de feições femininas. Interessante como isso é forte. Não sei se você teve a oportunidade de trabalhar essa questão de tratamento com homossexual. Alguns são homossexuais maravilhosos, mas a preferência dele, a condição dele é realmente com outro homem. Mulheres também que são homossexuais, as famosas lésbicas, e que aqui preconceituosamente chamam de machorra, machona, uma sociedade que não compreende o que ocorre nessas alterações. A maioria dos homossexuais não apresenta o amor edipiano pela mãe, assim como os neuróticos, mas em sua quase totalidade, a intensidade da fixação materna é ainda mais acentuada. Quanto mais narcísico que feminino, tenta garantir um substituto dos seus desejos edipianos. Com a identificação com a mãe, comporta-se, como até aí desejara que a mãe se comportasse para com ele.
esse aspecto narciso é uma característica do ser homossexual, tanto da mulher como do homem. Homossexual, narcisismo elevadíssimo. A homossexualidade feminina, da mesma forma que os genitais femininos transformam o homossexual masculino, os genitais masculinos transtornam o prazer sexual de algumas mulheres. A vista de um pênis pode criar o temor de violação iminente, mobiliza ideias e emoções relativas à diferença da aparência física e passa a ter medo do pênis. Inconscientemente, como que isso vai penetrar em mim? Vai me machucar? Temores, ideias e emoções desta ordem são capazes de transtornar a capacidade do gozo sexual, a ponto de esse só ser possível quando não tem que enfrentar um pênis. Daí, inversão sexual. Não tem que enfrentar o pênis. Feminina. A homossexualidade feminina é análoga à masculina. Já os invertidos anfígenos, bissexual, segundo Freud, todo ser humano ele é bissexual. Mas não somos invertidos anfígenos, tanto no homem como na mulher. Mas a bissexualidade, ela existe. Observa-se a ausência do caráter de exclusividade. O indivíduo tem como objeto sexual tanto pessoas do mesmo sexo quanto do sexo oposto. A bissexualidade é um fato interessante, onde o objeto sexual não exerce o mesmo na relação normal. Não há aqui nenhum referencial de gênero. Pode-se entender que se trata de um homossexualismo, em que o indivíduo consegue manter ativa a sua heterossexualidade. Nos invertidos ocasionais, é um indivíduo levado pela situação em que não dispõe de objetos do sexo oposto, casa de presídios, internatos, tem sua pulsão homossexual despertada. Pulsão que pode ser reprimida quando não se deparar mais em tais situações ou liberada. Então, tem casos registrados de homens que foram parar numa prisão. Até então, a atividade dele era toda hétero. E daí ele foi pego pelos demais companheiros e fizeram sexo com ele. E aí despertou o lado da bissexualidade. E saiu da prisão já como homossexual. Muitos, após um longo período como heterossexual, se tornam bissexual ou mesmo homossexual após a primeira prática, independente da situação. Então, a fantasia homossexual, ela existe dentro das pessoas, manifestada pela bissexualidade. Mas, por seus valores, ele sempre levou uma vida hétero. Num determinado momento, acontece que há uma relação homossexual. E aí passa a gostar. A transexualidade, os travestis, é uma condição considerada pela OMS como um tipo de transtorno de identidade do gênero. Mas pode ser considerado apenas um extremo do espectro de transtorno de identidade do gênero.
condição do indivíduo que possui uma identidade de gênero diferente ao designado no nascimento, tendo o desejo de viver e ser aceito como sendo do sexo oposto. Então, um homem nasce, ele tem os órgãos masculinos, mas ele tem dentro dele um transtorno que foi ocasionado por um determinado momento, e que para ele a condição de gênero dele não é aquela. Vocês viram muito bem naquele filme da Minha Vida em Cor-de-Rosa. Usualmente, homens e mulheres transexuais apresentam sensação de desconforto ou impropriedade de seu sexo anatômico. Na França, deixou de ser considerada como transtorno mental em 2010 e foi o primeiro país a tomar essa decisão. Anteriormente, homossexual ou transexualidade era um transtorno, um problema mental. Fetichismo. Você lembra da história do Homem dos Sapatos? É originalmente uma ordem sexual, uma desordem sexual, caracterizada pela substituição do objeto sexual normal por outro que guarda certa relação com ele, imprópria a servir de alvo sexual normal. O sapato feminino. Um sapato feminino, um pé, roupas íntimas, cabelos longos, brincos, assim por diante, podendo provocar excitação e mesmo orgasmo, pela contemplação do objeto predileto ou pela lembrança, simples lembrança de um objeto de desejo. Existem tipos de fetichistas que são sádicos, tendo satisfação em executar a castração simbólica, ligadas aos seus fetiches, onde o medo de castração os leva para a ideia de castração quando ficam sexualmente excitados. Medo de perder seu pênis. Este caso de exibicionismo, que as pessoas precisam se exibir mostrando toda a sua parte sexual, é uma necessidade que o indivíduo tem de mostrar os seus órgãos genitais, resultado de uma agitação e grande angústia, quando não pratica a exibição. E após o ato exibitório, cessa as exacerbações emocionais. Os pervertidos regridem a este objeto infantil, no intuito de negar o perigo temido da castração. Na relação sexual pervertida, no caso de perversões, a perversão assim denominada, devido ao tal de Marquês de Sade, ser um caso típico desse transtorno, onde sentia satisfação e excitação ligados ao sofrimento de uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Daí, sadismo, sexo sádico. E aí o prazer só se torna possível mediante maus tratos, como espancamento, arrastamento, ferimento do parceiro sexual, sendo o prazer sexual transtornado pela angústia, torna-se clara uma identificação com o agressor, como forma de obter um alívio. Nessa questão do sadismo, no filme 50 Tons de Cinza, eu acho que contei para vocês que eu também tenho um paciente que é o Mr. Grey. Mr. Grey
ele tem uma compulsão sexual muito forte e ele precisa infligir a dor na outra, na mulher, para que ele possa ter prazer. Então, ele tem prazer em vez de cortar um pedacinho aqui do pulso e sair sangue, e chupar o sangue, ele tem prazer nisso. Eu vou falar, é um vampiro? Sim, é uma sensação vampiresca. E aí, ele, no sadismo dele, ambos iam para tomar banho, ele queria que a mulher sentasse para ele fazer xixi na cabeça dela e que ela gostasse disso. Aí eu perguntei para ele, mas você gostaria que ela fizesse xixi em você? Ele falou, sim. Eu já pedi para várias, mas elas não fazem. Eu estou fazendo sexo oral, eu falo, faz xixi. E elas não fazem. E aí parte para a agressão, onde esse prazer se torna possível com maus tratos, como espancamento. Tem que ferir a pessoa, tem que ofender a pessoa. E esse prazer sexual, transtornado pela angústia, se torna uma clara identificação com o agressor, a fim de que ele possa obter o alívio. A castidade, outro aspecto bastante sério. Castidade, a mais anormal das perversões sexuais. Todos nós sabemos como é forte a sexualidade, quando bate o tesão, a necessidade que temos de uma relação sexual. Mas, no entanto, a castidade é um superego terrível que proíbe o prazer de uma relação sexual que é da natureza humana. Já o masoquismo é aquela pessoa que se submete ao sadismo, ao sádico, e ela se excita e tem gozo sexual obtidos desde que se sofre o domínio moral, as violências físicas de outra pessoa. O prazer sexual está desviado para o sofrimento cutâneo infantil relacionado com o apanhar dos pais. É possível que uma das manifestações de masoquismo venha dessa origem, daqueles pais brutos que por qualquer coisa estariam batendo nas crianças, aqueles que tiravam a cinta para bater na criança, porque estava desobedecendo, queria ensinar na base da porrada. Quantos que me contam que o pai chegava e, para dar um castigo, pegava aquele cabo de fio do ferro de passar roupa, dobrava para bater na criança, uma agressão absurda, apanhando dos pais. Com isso, dificuldade na sua relação sexual adulta. O levar pancada excita sexualmente as crianças. Pode se transformar em prazer depois. Porque provoca uma excitação intensa nas zonas erógenas, situadas nas nádegas e dos músculos subcutâneos, onde pode haver o deslocamento da libido anal para a pele. Já a necrofilia, que é a necessidade de ato sexual com cadáveres, é um distúrbio mental normalmente hereditário. Tem uma relação bem clara com o complexo de castração, onde a equação pode ser definida da seguinte maneira: transar com quem já morreu não me traz o risco de ser castrado. Zoofilia, que é uma bestialidade, consiste na relação sexual com animais, tanto feito por homens como por mulheres.
Há mulheres que têm seus cachorros que transam com seus cachorros. Esse distúrbio sexual encontrado em pessoas pervertidas, com características rudes, insensibilidade e grosseria. Devido a transtornos neuróticos, tal pessoa vive um bloqueio afetivo para com o amor a um parceiro humano. Quando a ideia presente, em nível consciente, expressa a crença de que o animal é mais adequado que o semelhante em ações sexuais. E o animal, quando excitado, ele sente prazer na relação sexual. No entanto, nas áreas rurais, é mais comum acontecer isso, no período da adolescência, pode ocorrer com mais frequência a relação como curiosidade, o que isso não configura uma neurose. Mas o risco de se proliferar com doenças é muito grande. O incesto, a causa do complexo de Édipo. Este distúrbio se caracteriza pela prática sexual entre pessoas unidas por vínculo familiar. Incestuoso, é de personalidade doentia e neurótica. O impele para o ato sexual com parentes. Vive um conflito não resolvido, que é catequizado somente quando o parceiro for de um certo grau de parentesco. Isso acontece no seio da família, o que vai provocar, portanto, a pedofilia. E o verdadeiro inimigo está no meio da família. A pedofilia é uma desordem sexual caracterizada pela preferência sexual por crianças de pouca idade, também denominada de infantilismo. Freud classificou a pedofilia como sendo a perversão dos indivíduos fracos e impotentes. Esses indivíduos se sentem atraídos por crianças por serem mais fracas e mais fáceis de conquistar, quando outros objetos lhes são excluídos pela angústia. Na dissolução do complexo de Édipo, revela sua importância como fenômeno central do período sexual da primeira infância. Após isso, se efetua uma dissolução, ele sucumbe à regressão e é seguido pelo período da latência. Ainda não se tornou claro o que é que ocasiona a sua destruição. Muitas pessoas carregam esse complexo de Édipo a vida inteira. As análises parecem demonstrar que a experiência de desapontamentos penosos, na dissolução do complexo de Édipo, o menino encara a mãe como sua propriedade. Mas um dia, descobre que ela transferiu o seu amor e sua solicitude para um recém-chegado, um irmãozinho. A menina gosta de se considerar como aquilo que seu pai ama acima de tudo mais, porém chega a ocasião em que tem de sofrer. Parte de uma dura punição é atirada para fora de seu paraíso exclusivo, seu paraíso ingênuo. Não fazer xixi na cama, se enurese na cama de longa duração, ela pode ser igualada à poluição dos adultos. Ter o prazer no fazer xixi, dormindo, sonhando. E é uma expressão da mesma excitação dos órgãos genitais, que impeliu a criança a masturbar-se nesse período. Não devemos ser tão míopes quanto a pessoa encarregada da criança, que ameaça com a castração. E nem desprezar o fato de que, nesta época, a masturbação, de modo algum, representa a totalidade de sua vida sexual.
Ela está na atitude de piano para com os pais. A sua masturbação constitui apenas uma descarga genital da excitação sexual pertinente ao complexo de Édipo. A esse relacionamento, o complexo de Édipo ofereceu à criança duas possibilidades de satisfação, uma ativa e uma passiva. Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico, nessa parte de seu corpo, e nesse conflito. Triunfa a primeira dessas forças. O ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo. As catexias de objeto são abandonadas e substituídas por identificações objetais. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego do retorno da catexia libidinal. A catexia libidinal é aquela em que, no complexo de Édipo, o menino deseja a mãe e a menina deseja o pai. Segundo Freud, cada elemento de nossa matriz erótica, pele, paladar, olfato, tato, visual também, e o menor grau de autonomia em nossas fantasias, e tornar-se predominantemente ao longo do desenvolvimento psicossexual. Nós podemos lembrar da percepção erótica que é captada pelo órgão vômero-nasal, os feromônios. O que desenvolve o chamado de amor e paixão. Os feromônios que despertam o apetite sexual, testosterona e estrogênio, o que afeta produzindo oxitocina, vasopressina, enviando para o cérebro, atração e perda de apetite e do sono. Se produz a dopamina, norepinefrina, serotonina, fator de crescimento neural. E, com isso, aumento da frequência cardíaca. Dispara o coração. Numa transferência erótica e erotizada, uma complicação no processo psicanalítico, que pode acontecer com frequência, é o amor de transferência, no qual o paciente diz se apaixonado pelo analista. Tem uma colega nossa, de uma cidade de Santa Catarina, lá do interior, ela fazendo as suas primeiras experiências como analista, de fato uma mulher muito bonita, bem sexy, atendendo um jovem de 16 anos que não falava. Aí ele baixava a cabeça, de vez em quando olhava para ela, baixava a cabeça de novo. Aí numa sessão, ele olhou para ela e baixou a cabeça e disse assim: eu me masturbo 2 a 3 vezes por dia. Ela ficou quieta, neutra. Ele olhou para ela, viu que não teve reação nenhuma, que não houve recriminação nenhuma. Olhou para ela de novo e falou assim para ela: posso pegar nos seus peitos? Quase que é o da cadeira. Minha gente, a gente buscar o entendimento da complexidade das pulsões sexuais, levando em consideração que a maioria das pessoas não tem acesso a essas informações que nós estamos recebendo e que podem reagir de acordo com a intuição e cultura de cada um, os swings, a pansexualidade, as farras sexuais, é tudo 100% humano.
Querem fazer alguma observação, alguma pergunta? Tenho certeza que é muita coisa que foi revelada para vocês, muita informação ao mesmo tempo. A gente precisa de tempo para estar absorvendo isso no transcorrer do nosso curso. Isso vai sendo desenvolvido de uma forma mais adequada para a gente adquirir uma maturidade na nossa própria vida sexual. Mas sabendo que tudo isso existe quando estamos lidando com uma pessoa no nosso consultório. As manifestações que ali estão vindo poderão ter origem de todos esses aspectos que nós acabamos de falar. Ok, muito obrigado pela presença de vocês. Antônio, Oi. eu pensei interessante uma pontuação que eu tenho para fazer. Eu já tive essa experiência também. O que aconteceu? Cada vez que o paciente chegava, ele pedia uma almofada, então eu colocava no colo. Então, eu precisava levar ele a elaborar aquela cena. E eu peguei uma massinha, isso faz tempo, uma massinha de modelar no dia, na análise seguinte, e ele colocou a almofada no colo e eu entreguei para ele a massinha de modelar, né? Sim. E ele falando, foi natural, só entreguei a massinha, só você pode ir movimentando essa massinha. E ele continuou falando, e ele modelou o pênis. Aí eu pedi para ele olhar para o que ele tinha modelado e se ele puder me falar o que ele via naquele modelo que ele fez, né? Sim. E ele falou, olha só, eu fiz um pênis, né? Uhum. Aí a análise foi desenrolando a partir disso, onde ele começou a sentir mais a vontade para falar, né? E sobre esse desejo de masturbação o tempo todo, ele era muitas vezes ao dia. Então, ele estava sendo afetado no trabalho, né? Por causa disso. Então, se torna incômodo para a pessoa. Então, a massinha de modelar, porque eu acho que é uma troca bem interessante, às vezes, ter esses recursos no setting, no consultório, né? Que a gente pode se utilizar. E aonde a pessoa consegue verbalizar o que ela está sentindo. Só uma colocação aqui. Qual a idade? 32. 32. 32. 32 anos. Uhum. Uhum. Que manifestação forte, não? Sim, mas aí tem uma história familiar. Se eu vou falar que é muito longo. Mas teve uma história familiar, teve quase que o abandono da família, então, onde foi morar com outras pessoas, né? E sofreu abuso, então, né? E desde então teve porque na verdade era uma ansiedade muito grande de elaborar aquela vivência que nunca havia falado para ninguém. Então acabou falando e se libertando daquilo que aprisionava, tá? Por isso que vinha esse desejo, na verdade, a masturbação era um mecanismo da neurose dele, né? Mas como forma de se libertar daquilo que ele precisava falar, né? Precisava falar para compreender, aceitar que ele viveu aquilo e trabalhar e elaborar isso, né? Muito interessante essa sua colocação. E me permite, eu quero te perguntar, e você, como é que você se sentiu com essa situação? Olha, na época eu já tinha bastante experiência e na época também eu fazia muita supervisão e análise. No início do meu estágio, eu fiquei no estágio bastante tempo, assim, né? Eu fazia muita supervisão, então eu tinha segurança. Eu sempre consultava, fazia supervisão para eu conseguir trabalhar bem, né? E também eu tinha fazia minhas análises semanais, às vezes mais de uma análise por semana, né? Sim. Então foi bem nessa época aí. Uhum. Isso é importante, você está fazendo análise pessoal, né? Com mais frequência. Isso aí Para entender também todos os afetos que estão te atingindo, porque é um afeto muito forte na sexualidade. É muito forte e também tem que ter esse olhar mais sutil, né? Sem julgamentos, óbvio,
entender os movimentos corporais. Quando a pessoa põe a almofada no colo, cada vez que chega na área de busca, aí você tira a almofada, coloca no outro lado para entender. Ela vai lá e busca, ou ela pega a almofada para pôr no colo. Então, alguma coisa já está sinalizando ali, né? Uhum. Tá? Muito obrigado por sua contribuição. Boa experiência. Então, minha gente, no trabalho para aula, estabelecemos um artigo de no mínimo 3 páginas, e máximo de 5. Um tema da aula, sua escolha. Tem uma grande variedade aí do tema da aula, né? O nosso próximo encontro será no dia 6 e 8 de agosto. Semiologia psicanalítica. A semiologia psicanalítica é a semiótica, a leitura das expressões sociais. E depois nós vamos aprender também a leitura das palavras, que tem esse aspecto de demonstrar seus conteúdos, das suas palavras com seus verdadeiros desejos, o que ele realmente está querendo dizer. A leitura das palavras sinestésicas, das palavras visuais, das palavras auditivas. Eu vou retirar dos slides aqui. Ok, vamos aqui de novo. Que bom poder vê-las aí. Algumas pessoas não estão mais aparecendo aqui, certamente deve ter caído a internet. Vamos bater um papo. Bom, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar para você, então. O que eu vejo mais dificuldade é o entendimento do complexo de Édipo, porque é muito complexo, né? O complexo de Édipo é muito complexo, né? É uma abordagem ampla para a gente ter o entendimento, porque é uma ramificação muito grande de quando não houve, não foi saudável, digamos assim, né, Antônio? O que tu me diz? Quando não houve o processo saudável, né? Por Sim, exemplo, simbiose, quando acontece a simbiose com a mãe ou a simbiose com o pai. sim. Então, o complexo de Édipo, a gente sabe que ele vem lá da fase dentre os 4 anos, 4 a 5 anos de idade, e isso fica inconsciente. E na vida adulta, um homem passa a ter preferência por uma mulher parecida com sua mãe e a mulher por um homem parecido com seu pai. Não só na aparência, fisiologicamente, mas nas suas atitudes, na maneira de ser. Não é comum, ainda no complexo de Édipo, uma mulher que teve um pai agressivo, que batia, que castigava, se casar com um homem também que depois as castigaram, um homem grosseiro, que xinga, que bate. E ela possa ter prazer, inclusive, quando ela é agredida. E da mesma forma, o homem também, ele encontra uma parceira e tem muito mais prazer com ela quando ela tem semelhanças com a mãe dele. Então, essa dissolução do complexo de Édipo, nós não sabemos exatamente quando que ela acontece. Mas quando está se manifestando em consultório, nós podemos fazer uma abordagem. Como que era a sua relação com seu pai? E a sua relação com a sua mãe? Aí começa a vir à tona, porque o inconsciente vai acabar revelando, a fim de que ele possa realmente resolver essa questão edipiana que todas as pessoas carregam. Sim, isso assim, eu acredito que todos nós vivemos complexo de Édipo, não tem como. Sim, O sim. o primeiro amor da menina é o papai, o primeiro amor do menino é a mamãe. Quando esse desvínculo, como é que você falou a palavra antes da
quando não é saudável esse processo, ele se torna algo simbiótico, aí fica difícil, né? Bem difícil. Mas também o que chama a atenção, que eu acho assim mais complicado, agora me fugiu, olha só. Tá, lembrei. É como nessa fase os pais trabalhar para ou nós entendemos, então, quando não foi saudável, e como os pais poderiam fazer para ser saudável, né? Sim. É isso que eu acho difícil, entende? Eu acho difícil essa compreensão de como agir. É difícil para os pais ter esse entendimento, é porque ninguém entende, né? Então, Uhum. dificilmente vai acontecer esse processo de forma muito saudável, né? É isso que eu estou aqui me questionando. Numa questão de estar fazendo terapia, que a gente percebe o complexo de Édipo, Mari, é uma questão de tempo. Nós não vamos ali resolver o complexo de Édipo. O nosso objetivo é focar no ego, para que o ego possa realmente dominar todas essas pulsões que vêm lá do interior do inconsciente. Autonomia, né? Autonomia. E para também reduzir a força do superego. Uhum. E com isso, É isso que a gente falou. É isso que você falou, não dá para se deter muito. Nós precisamos saber, né? é. Dominar a teoria, mas não dá para se deter. Então, é só desenvolver as sessões de terapia, ouvir, ouvir, ouvir. Determinado momento, ele mesmo vai encontrar a solução para ele. Verdade. À medida que a gente vai pontuando, como que era isso para você? Como que foi a sua relação com a sua mãe? Como foi a sua relação com seu pai? Como é que era com seus irmãos? Aí tem uma namorada, tem uma esposa, a esposa tem um marido. Ah, teu marido tem alguma semelhança com seu pai? Quando a gente fala assim, nossa, a resposta em geral. Ah, tem sim. Então, aí você não costuma dizer para ele, você é igualzinho ao meu pai. E ele não fala para ela, você é igualzinho à minha mãe. Por isso eles se casaram. Aí talvez a É, relação sexual entre os dois comece a ficar ruim, porque vem o sentimento do incesto. Mas com a mamãe não pode, com o papai não pode. Aí vira uma confusão na relação sexual. Entendeu, Mário? sim, ou repetem, né? Repetem a Aham. mesma relação. Ok, obrigado pela sua colocação, muito boa. Obrigada. Alguém mais? Nenhuma pergunta? Sim, eu sei que é muita coisa para a gente ir diluindo, para a gente ir deglutindo, não vamos gravar tudo de uma vez. No transcorrer, nós trabalhando isso, buscando a lembrança, nós vamos lá na frente, quando entramos em psiconeuroses, as influências que tem toda esta fase na vida do indivíduo, dessas situações da sexualidade no desenvolvimento do ser humano, o que afeta lá na vida adulta, já com mais idade, e que não se sabe o porquê. É aquele sujeito que a mãe era uma prostituta, mas ele idolatrava a mãe era uma mulher perfeita. Uma ocasião, ele, garoto ainda, a mãe não estava em casa, ele saiu procurando a mãe. E tinha uma casa de prostituição, uma zona, perto da casa dele. E ele entrou lá, ninguém percebeu a presença dele, ele começou a ir de quarto em quarto. E ele contando para mim que ele foi de quarto em quarto. E quando ele abriu um quarto, a mãe dele estava na cama, deitada com outro homem, mas de roupa, não estavam fazendo, aí ele falou, não estavam fazendo nada.
a defesa do ego dele. Não estavam fazendo nada. Interessante, né? E a neurose desse cara, numa ansiedade com a sua relação sexual extremamente forte. Ele voltou a fazer tratamento, mas continua ainda com essa dificuldade. Então, nessa dificuldade que ele tem mais prazer no autoerotismo, ou seja, na masturbação, do que numa relação sexual com a mulher. E só também arruma mulheres que sejam conturbadas, que sejam perturbadas, mais ou menos parecidas com a mãe. Algo mais? Se não tem mais nada, então vou desejar a todos boa noite. Boa noite, obrigada. Nós vamos ter já logo na segunda semana de agosto o nosso encontro, vai ser rápido. Tá bom. Estaremos juntos aí dando continuidade com a semiologia psicanalítica. Então, tá Muito bom. obrigado pela presença. Obrigada, professor. Aquele Ótima abraço. aula. Um abraço. Bom final de semana. Igualmente. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Tchau, meninas. Boa noite, Tchau. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Durmam bem e façam amor, que é bom para a saúde. Vou ficar um século sem dormir depois dessa aula. Só pensando. Meu Deus. Sexo, Boa noite, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Aí. Oi. Ok? Todos saíram? Muito obrigado pela presença.